Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus. Hoje eu quero trazer um testemunho legal da Escritura, que nós vamos poder entender algumas coisas do final do tempo também. Falar dessa questão que nós estamos tratando aí também nos últimos vídeos sobre a questão das alianças, né? Agora tem um cunho um pouco mais escatológico, mas que tem a ver com isso, né? Então, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos, amém? Vocês podem estar estudando alguns vídeos aí que eu fiz sobre a Babilônia, e tem um pouco de ligação com isso nesse contexto, amém? Nós vamos ler aqui um pouco sobre a igreja de Sardes, tá? Perdão, sobre a igreja de Filadélfia. Nós vamos tentar analisar uns pontos ali que vão estar acontecendo naquele contexto. No verso 7 do capítulo 3 vai dizer assim: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi e abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Veja que Cristo ele tem na sua mão, né? Ele tem a chave, de Davi, e que diz aquele que abre e ninguém fechará, e aquele que fecha e ninguém abrirá. Então você tem revelações aqui, né? De mais outros pontos que vão estar espalhados pela Escritura. Não quero falar sobre esse ponto agora. Conheço as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então veja que essa porta, ela foi aberta com essa chave de Davi. Porque diz assim, né, aquilo que eu abro, ninguém fechará. Então é o que está acontecendo aqui. Foi aberta essa porta e ninguém vai fechar ela. Que tens pouca força, entretanto guardaste minha palavra e não negaste meu nome. Aí olha só que legal. E farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, e também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Né? Venho sem demora com o servo que tens, para que ninguém tome tua coroa. Então, olha que legal, nós sabemos que isso aqui trata de coisas tanto temporais, no sentido das coisas lá, as coisas históricas que aconteceram, mas também tem um contexto espiritual para o futuro. Quando você tem aqui a expressão, venho sem demora com o servo que tens para que ninguém tome tua coroa, essa expressão ela indica o futuro, né? Deus ele mistura os tempos nessas coisas, ele mostra no passado as coisas que vão para o futuro, como vai dizer na Escritura, né? Que Deus tem mostrado por meio do princípio as últimas coisas, ele mostra o final. Então nesse contexto aqui você vê que tem um contexto, né, histórico, e esse contexto histórico ele fala de situações que aquele povo viveu naquele momento. Mas esse contexto histórico ele também está apontando para o fim, quando diz venho sem demora. Então percebe que isso aqui nos indica coisas que vão estar acontecendo no final. É interessante que duas vezes Deus vai utilizar aqui em Apocalipse essa expressão. A outra vez vai estar em Apocalipse. Conheça a tua tribulação, Apocalipse 2:9, né? É a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar à prisão algum dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Olha que legal nessa igreja aqui. Essa aqui é a igreja de Esmirna, né? Então você vê que tanto na igreja de Esmirna quanto na igreja de Filadélfia, as duas aprovadas diante de Deus que nós temos aqui em Apocalipse, você vê que a de Filadélfia, você vê que a porta ela foi aberta. Mas aqui em Esmirna você vê que tem uma porta que está trancada. Porque, ou seja, Satanás vai prender, né? Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós dentro da prisão, para ser postos à prova. Tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Né? Então você vê que nos dois contextos vai ter o que? A tribulação. Os dois contextos você vai ter o que? A tribulação. Né? Nos dois contextos você vai ter essa questão de tribulação. É que a diferença é que Filadélfia vai permanecer vivo. E Esmirna, ela vai morrer, mas vai receber a coroa da vida. Então, Filadélfia permanece vivo e Esmirna
vai ser morto, tá? Eu já tratei isso no vídeo sobre as 10 virgens. Você pode ver um estudo completo sobre isso. Procura um estudo sobre as 10 virgens que vai estar aí no canal. É um estudo um pouco mais detalhado sobre esse tema. Mas a questão não é nem tanto essa aqui que eu quero falar. Mas a questão é que eu quero tratar um pouquinho dos últimos dias e o contexto desses últimos dias. Você percebe que essa expressão aqui, conheça a tua tribulação e a pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essa expressão ela vai estar aparecendo lá em Apocalipse também. Perdão, tirei aqui sem querer. Lá em Apocalipse, na outra igreja aprovada. Deixa eu só que eu tirei aqui a referência dela. Tá aqui, ela vai aparecer na outra igreja também, né? Olha lá, Apocalipse 3. Apocalipse 3, 9, que a gente tinha lido. Farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, tanto em Filadélfia quanto em Esmirna, nós vemos que essa expressão sinagoga de Satanás e judeus que mentem, a blasfêmia dos judeus que mentem e não são, ela está ligada com esse contexto dos últimos dias. Porque você consegue perceber que ali nesse contexto está dizendo assim, eis que venho sem demora? Agora, o que é mais interessante é que essa expressão que eu te amei, farei que eles saibam que eu te amei e se prostrarão aos teus pés. Você consegue perceber uma relação entre Esaú e Jacó aqui? Você consegue ver essa relação entre Esaú e Jacó? Vamos para Romanos 9, né? Aqui os calvinistas vão ficar loucos. Mas você sabia que isso aqui está aparecendo em Apocalipse? Ela tem toda a ligação com o que está lá em Romanos 9? Porque vai dizer assim, Romanos 9, né? Romanos 9, eu acho que é o verso 8. Não lembro de cabeça. Vai dizer assim... você vê que o contexto de Romanos 9... vai dizer assim, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Por isso que lá em Apocalipse você vai ver que vai estar escrito assim, farei com aqueles da sinagoga de Satanás que se dizem judeus e não são, né? Eles vão ver que eu te amei e se prostrarão aos teus pés. Percebe que é a mesma ligação de contexto que diz assim, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são israelitas, né? É mais ou menos a mesma coisa. E nem por serem descendentes de Abraão são de fato seus filhos. Então, esses aqui que ainda que se dizem judeus e se dizem descendência de Abraão, necessariamente não são descendências de Abraão. Ainda que tenham a carne e o sangue, diante de Deus eles não são considerados como descendência de Abraão. Mas antes eles mentem dizendo que são judeus. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta, por este tempo verei e Sara terá um filho, ou seja, a aliança eterna. Então, aquele que é considerado filho de Abraão é o que procede de Sara. E não ela somente, mas também Rebeca ao conceder de um só, isto é, de Isaque, nosso pai. E não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Né? Não vou falar sobre essa questão de obras aqui agora. Já foi dito, o mais velho servirá ao mais moço. Então o que nós vamos ver aqui? Que Esaú, ele vai se prostrar aos pés de Jacó. Por isso que diz assim, já foi dito, o mais velho será servo do mais moço. Ou seja, ele vai se prostrar diante dos pés. Então o que nós temos que entender? Que assim como Isaac era considerado descendente de Abraão, e Ismael não era considerado de Abraão, assim Jacó era considerado descendência de Isaac, e Esaú não era considerado descendência de Isaac. Mas antes Ismael era aquele que era considerado filho da carne, e Esaú era aquele que foi odiado por Deus. Então isso tipifica a descendência de Abraão, que é apenas na carne, mas que não tem frutos, não tem as obras de Abraão, e não creu como Abraão creu. Então eles são descendência da carne. Então você vai ver que sempre o que nasce primeiro, o que é o primogênito, ele não vai herdar a herança. Você tem Ismael e depois você tem Esaú. E diz assim, fora dito, o mais velho será servo do mais moço.
Você percebe que quando diz lá em Apocalipse, que diz assim, né? Isso eu falei com o Luiz uma vez, foi até ele que me deu essa informação, eu acho muito interessante. Você percebe que está dizendo mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim: farei que os da sinagoga de Satanás, esses que assim mesmo se chamam judeus e não são, antes blasfemam, farei que eles se prostrem aos teus pés e vão saber que eu te amei. Você percebe que quando tem essa expressão eu te amei, ela é uma ligação com a expressão que diz assim: amei a Jacó e a odiei a Esaú? Ou seja, Jacó é o mais novo e Esaú é o mais velho, que vai servir ao mais novo. Então, exatamente o que você está vendo em Apocalipse. Aqueles judeus que mentem, eles são tipificados em Ismael, que é descendência de Abraão na carne, né? E também testificado em Esaú, que também é descendência de Abraão, mas profanou a herança. Então, assim como Ismael, que veio antes, era descendente de Abraão, ele seria servo de Isaac, Esaú também seria servo de Jacó. Então, quando você vê lá em Apocalipse, que diz assim: farei com os das sinagogas de Satanás se prostrem diante dos teus pés e percebam que eu te amei, exatamente aqueles judeus que não são, eles são semelhantes a Esaú, né? Que são descendências, mas não creio. Eles vão servir a esses que Deus diz: farei, né, que eles saibam que eu te amei. Percebe que você tem Esaú e Jacó naquele momento? Então Deus está mostrando que não são esses judeus que são circuncisão na carne que são os herdeiros, mas quem vai ser aquele que vai reinar vai ser justamente esse que Deus fala: eu te amei. Agora, quem é de fato os que são considerados judeus por Deus? Em Romanos 2, verso 28 vai dizer aqui: porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão é aquela que é do coração, no espírito e não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então você vê que esses que se dizem judeus, né? Esses que se dizem judeus, que se dizem descendência de Abraão e se dizem circuncisão, eles mentem. Porque, ou seja, aquilo que é considerado como circuncisão para Deus é que é no coração, né? Não é somente na carne. E judeu é aquele que é interiormente e que é do coração o espírito, e não segundo a letra, cujo louvor não procede de Deus, que o louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, esse é o verdadeiro judeu. Então, você vê que lá no final, essas pessoas que se dizem judeus e mentem, né? Elas vão estar nesse contexto das últimas coisas. E quando Deus fala assim: amei a Jacó e odiei Esaú, exatamente, ou seja, Deus amou aqueles que são semelhantes a Jacó, que tiveram, né, desejo da primogenitura, mas Esaú, ele odiou a sua primogenitura. Então você vê que Jacó, ele comprou a primogenitura entregando a carne, e Esaú pegou a carne e entregou a primogenitura. Então aqueles lá, eles são judeus, mas pela carne, acham que são judeus herdeiros da promessa, mas não são, quando na verdade são aqueles que são pela promessa que vão herdar. Amém? Então você tem que ter essas coisas em mente, para você não cair nessas besteiras que ensinam, que diz que o judeu é superior, né? Que o judeu é o povo eleito, que o judeu é o povo superior. Não. Aquele que é considerado povo de Deus é aquilo que vai dizer lá em Pedro, né? Deixa eu abrir aqui. Olha quem é o povo eleito de Deus. O que Pedro vai dizer para nós? Vai dizer assim, presta atenção: para vós outros, 1 Pedro 2, verso 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes as pedras que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. E a pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, irmãos, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então o que diz aqui? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real e nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Então Pedro
está mostrando que nós somos eleitos, né? Por isso que você tem essa relação. Nesse vídeo eu estou falando de calvinismo e judaísmo messiânico ao mesmo tempo, né? As duas relações dos textos que falam. Então você vê que no livro de Romanos ele vai passar o tempo todo falando, né, sobre eleição e sobre predestinação e tudo mais. Por quê? Porque você vê que o contexto que vai aparecer eleição em Romanos é porque os judeus, eles se dizem os eleitos. Eles se dizem os eleitos de Abraão, né? Eles vão se dizer os eleitos de Abraão. Então Paulo ele vai quebrar todo esse sofisma e dizendo, não, aqueles que são eleitos por Deus, no sentido de ser os eleitos, que são os descendentes de Abraão, são aqueles que nasceram segundo a promessa. Então esses judeus incrédulos, eles se acham os eleitos, mas quando na verdade aqueles que são os herdeiros de Deus são os que creram, né? Então, por isso que ele faz a relação com Ismael e Isaac, porque Ismael era descendente de Abraão, tinha a carne de Abraão, sangue de Abraão, mas ele era só na carne, né? Mas nós cremos e passamos a ser um com o Messias. Então nós somos o descendente da promessa junto com Cristo, né? Então você tem que cuidar dessa questão. Por isso que João Batista ele dizia assim, ele dizia bem assim, né? Abraão, né? Ele vai dizer bem assim. Abraão. Diz assim. Mateus 3, verso 9. Olha o que ele vai dizer para os fariseus. Quando carrega. Diz assim. Verso 7 de Mateus 3. Vendo ele, porém, que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da vinda vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, tem obras dignas de arrependimento, né? Para quem gosta de negligenciar as obras. E não comecei a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então aqueles judeus, eles estavam pensando que por serem descendência na carne de Abraão, isso até hoje, né? Eles eram considerados como os eleitos de Deus. Eles eram considerados como a descendência de Abraão, e só pelo fato de ser descendência de Abraão, eles já eram salvos por isso. Sabe essa história também de uma vez salvo, salvo para sempre? É mais ou menos o que esses fariseus pensavam. Eles pensavam porque eles eram descendentes de Abraão, eles se salvavam pela carne. Então nós somos descendentes de Abraão, nós vamos herdar. É mais ou menos a mesma coisa. Só que você vê que lá em Romanos, Paulo está quebrando esse sofisma. Ele está dizendo não. Não são os que são considerados da carne que são filhos de Abraão. E aí ele vai dizer assim, por isso odiei Esaú e amei a Jacó. Porque Jacó vai representar todos aqueles que são descendentes de Abraão, mas que vieram pela promessa, e Esaú vai representar todos aqueles que são descendência de Abraão, mas odiaram a primogenitura, como esses aqui fizeram. Quando chegou, né, a primogenitura deles, que era Cristo, eles não quiseram isso. Por isso que lá em Apocalipse vai dizer assim, farei daqueles que se dizem judeus e não são descendência de Abraão na carne, né, apenas, mas não são interiormente, eles vão se prostrar aos teus pés e vão ver que eu te amei. Ou seja, é Esaú servindo a Jacó, que somos nós. Agora, em Romanos, olha o que vai dizer em Mateus 3, verso 6, que nós estávamos ali, né? Mateus 3, Evangelho de Mateus 3, verso 6, que nós estávamos lendo. Ele vai dizer assim para nós. 7. Ele, porém, assim, não comecei a dizer entre vós, né? Tem uma outra referência em Romanos que vai dizer assim. Romanos. Aqui. Romanos 9. Olha só, né? Olha como liga todo o contexto. Romanos 9, verso 6. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua herança. Ou seja, naqueles que vieram da promessa é que vai ser contado como tua herança. Amém?
Então, é isso que o contexto em Apocalipse está dizendo. Que aqueles que se dizem judeus, mas não são, mas para Deus eles são como Esaú. Porque não tendo a primogenitura, ou melhor, eles tendo a primogenitura na mão, não creram. E eles são como Ismael, né? São descendentes de Abraão, mas são apenas da carne. Então você vai ver que assim como Esaú, ele vai perseguir a Jacó, né? Esaú, que é aquele que foi odiado por Deus, ele vai perseguir a Jacó, que é aquele que foi amado por Deus. Por que você acha que no contexto lá de Apocalipse, quando fala de Esmirna e Filadélfia, vai aparecer essas sinagogas de Satanás? Esses judeus que não são. Porque são eles que vão causar perseguição contra o povo de Deus também. Né? Você sabia disso? E as pessoas babando o ovo de judeu. Tem gente aí fazendo vídeo indo para Jerusalém, né? Babando o ovo de judeu lá e não sabe que é desses caras que vai vir uma grande perseguição contra o povo de Deus. Fique atento disso, né? E esses que se dizem judeus e não são, eles vão ser semelhantes a Esaú e vão perseguir a Jacó. Então você pode ler o livro de Obadias, vai ter bastante coisa onde Deus vai castigar a Edom. Só que não quer dizer que está falando de Edom literal ali, mas está falando também daqueles que profanaram a herança. Amém? E assim como eles fizeram com Cristo, matando Cristo, vai acontecer no final dos tempos. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz de Cristo.